Segundo ano, então, aula de História, tá? Página 33, tá? De História. Vamos falar, né, sobre a Revolução Científica do século XVII, de 1600, né? Né, os seus principais, talvez, acontecimentos, talvez os principais acontecimentos, mas basicamente, principalmente, né, falar sobre o conceito, o contexto social, histórico, político, religioso, né? Isso talvez diga mais respeito ao nosso assunto do que propriamente aos fatos em si. Porém, falando em fatos, profundo aqui da imagem que nós temos ali, né? A imagem do Galileu Galilei, né? Sendo julgado, por suas teorias, né, que foram consideradas conspiratórias contra, né, o conceito da religião, contra as ideias, contra os dogmas da religião. Quais seriam esses dogmas, né? Religiosos, científicos religiosos, porque tudo compreende de uma ciência, né? O da religião seria o heliocentrismo, desculpa, diferente, né? A Terra seria como centro, né, cara? E o Sol e os astros giravam em torno da Terra, né? O geocentrismo, né? E o Galileu Galilei, né? A teoria do heliocentrismo, em que o Sol é o centro, né? E os astros, assim como a Terra, os astros, entre eles a Terra, gira em torno do Sol, né? Então, essa teoria a qual ele foi julgado, condenado e queimado, né? Bem, teorias de Galileu Galilei sempre foram discutidas, né, com relação a outras formas de pensamento. Dentre eles, né, não posso deixar de dizer a interferência, a intervenção da da Igreja Católica, né, em seu tempo e em seu espaço, né, em seu tempo e seu espaço, ela ultrapassa os seus domínios da própria Idade Média. A Idade Média ela inicia em 476 e vai até 1453. Nós estamos falando aqui no Santo Ofício do século XVII. Século XVIII, o Santo Ofício, né, o Tribunal Inquisitorial, ele foi até o século XIX, início do século XIX, se eu não me engano, que foram as últimas vítimas, né, do Tribunal Inquisitorial, entende? Mas a Inquisição ela interferiu e agiu com uma maior contundência, né, e maior tentativa de resgate de opinião na Idade Moderna do que na Idade Média. Isso vocês têm que entender. Então, você veja, Joana d'Arc, por exemplo, foi queimada, né, na Revolução ali no século XVII, século XVIII, né? Nós tivemos o Galileu, que é século também XVII, XVI. Nós tivemos outros pensadores ali, né? Uma pessoa que eu gosto muito de indicar, que representa muito bem, não com sarcasmo, mas representa assim como a própria violência que era olhar o tribunal, a Inquisição, o Tribunal Inquisitorial, é o Francisco de Goya. Eu não sei se eu tenho ele aqui, mas não vou procurar agora também, porque senão tiro minha imagem daqui, né? Eu até deveria ter colocado, eu sou fã do Francisco de Goya, né? Né? Então, ela age, só que, né, a questão é que a igreja ela age como uma instituição, nesse momento é que ela age como uma instituição de apoio ao absolutismo, à monarquia, em que as mudanças talvez não fossem tão significativas para as mudanças futuras que virão. Então, os caras já estavam meio que prevendo, meio que sacando o que ia acontecer com o próprio absolutismo que foi, né? Foi vamos colocar assim, a derrocada no século XVIII, né? Foi derrocada pela classe social ali da burguesia. Então, os interesses muitas vezes são defendidos, né, por e com ideias retrógradas. Tá? Então, as mudanças nem sempre são bem-vindas. É por isso, por exemplo, que nós temos um conservadorismo religioso. Enquanto você tem um lado tipo de uma teologia
libertal, da liberdade, do pensamento da liberdade, que esse pensamento não começa com os católicos, começa com os protestantes, começa com os luteranos, os luteranos sempre chutando o pau do balde, né? Martinho Lutero, século XVI. Teologia da libertação, século XX para o século XX, né? Então, essas mudanças nem sempre são bem-vindas, né? Não são vistas com bons olhos, né? Por quê? Porque, como a própria palavra diz, conservadorismo é conservar alguma coisa. Nesse caso aqui, do Galileu Galilei, nós vamos conservar o poder do quê? De uma instituição política. Tá? Olha aqui, é uma instituição política. Você pegar a Inquisição, você pegar a Idade Moderna, a Igreja na Idade Moderna é uma instituição política e não espiritual. O que menos tem é a espiritualidade ali, né? Porque se você age em nome da igreja com relação, né, atingindo os homens, não tem nada de espiritualidade. Pelo menos não tem nada de Deus. Tem lá daí pode-se ter da hierarquia e da igreja como uma estrutura de poder e não como religião. Deixar bem claro isso. É a coisa que muito historiador não faz. O cara ataca tudo, né? O cara ataca a religião, ataca a espiritualidade, ataca a fé, ataca Deus. Cara, né? Não tem que ter isso. Tem que ter tem que ser ponderado, né? Nesse sentido, né? Tem que entender do que você fala mal. Não é sair falando mal de qualquer coisa, né? Entender que religião é uma coisa, espiritualidade, muitas vezes, dependendo do caso, pode ser outra. Nós vemos isso nos nossos dias a dias. No nosso dia a dia, nós vemos religiões e religiões, né? Religiões que operam no sentido da fé, né? Buscando, retomando isso tudo, o pensamento, né? Uma busca, né? Da relação do homem com a superioridade, um transcendental, não vou colocar superioridade porque senão as pessoas estão entendendo mal, mas um transcendentalismo, né? Algo que não é ou não faz parte de uma realidade materialista, né? E muitas vezes tem outras que são extremamente materialistas, usando-se do conceito da religião. É só ligar a televisão que você vai ver gente chorando pedindo dinheiro que tem que pagar a prestação da igreja, tem que pagar isso, tem que pagar. Cara, é horrível, né? Que tem que pagar os funcionários que estão construindo um novo templo e por aí vai. A questão não é e é extremamente não é e é ligadas a isso daqui, é essa imagem aqui, tá? O que tem a ver com a evolução científica com religião? Tem tudo a ver. Né? Um homem foi queimado, um homem foi torturado, morto e queimado pela religião. Né? Tem muita gente hoje, tá, que faria o mesmo que fizeram com Galilei com o Papa Francisco, que nós temos hoje. Por quê? Porque o cara está promovendo uma nova aliança, não uma nova aliança, mas repromovendo, né? Restituindo, né, os valores. Né? A partir do momento que ele deixa de andar que nem um pavão dentro da igreja, né, como outros papas andavam muitas vezes, estou brincando, mas a partir do momento que ele deixa assim, a simbologia e vai mais para o pessoal, ele já está irritando certas pessoas, né? Então tem muita gente, tem muitas igrejas neopentecostais ou mesmo pentecostais que pregam abertamente a imagem do demônio no Papa, né? Porque ele está se aproximando de quem? Da pobreza. Ele está fazendo o quê? Ele está revendo o ser humano na condição de ser humano, né? E não naquilo que o ser humano escolhe, porque ele tem o direito e liberdade de escolher o que queira. Né, a questão da sexualidade, a questão de uma série de coisas, né? Uma série de coisas, ele tem a liberdade de fazer isso, né? Então ele tá acolhendo, né? Ele falando, não, indiferente se você tem piercing bem, né, no olho ou em qualquer outro lugar, não interessa. Você foi chamado à vida, então você pode vir. Entende? Então, o Papa que está revendo conceitos da própria ciência, né? Porque a ciência é a nossa base. A espiritualidade e a ciência são coisas diferentes, meu amigo. Tem que sempre entender, você que vai assistir essa aula.
tem que entender que espiritualidade e ciência são coisas diferentes mesmo, exatamente. Ciência é uma coisa, espiritualidade é outra, né? Mas não diferem no sentido de fazer o bem. Você tem que entender isso, é a base, tá? Assim como pode existir uma ciência, né, que fabrica bombas, pode existir também uma religião também que desqualifica o homem como homem, né, que desmistifica, que desromantiza, tá? Tudo aquilo que aquela pessoa ou que aquele grupo de pessoas possa acreditar, entendeu? Então tem que entender que cada uma tem o seu papel na sociedade, no mundo, na vida, tá? Eu não posso, tem que recorrer a apostila, tá? Então, revolução científica. Então, a ampliação do processo de construção do conhecimento em direção às várias áreas dos saberes é um dos legados da cultura renascentista, fundamental no processo de construção do mundo moderno dos séculos XII aos séculos XVII. Sim, exatamente. Muito bem colocado aqui, porque enfim, muitas vezes eu tenho um pé atrás com a apostila, mas muito bem colocado na questão da data, né? Da data, do conceito também de renascimento, tá? Então, o que ele está colocando aqui? Século XII, mas espera aí, isso daí não é do século da Idade Moderna, você não tinha acabado de falar da Idade Moderna. Ele, de uma certa forma, né, ele se torna, ele chega à sua, ele chega ao seu ápice. A Idade Moderna é o ápice da ascensão, né, da ciência, que vem já do século XII, é o ápice da ascensão. Então, ou seja, desde o século XII até o século XVII, os conceitos científicos estavam passando a ser revistos, né, dentro da onde? Das universidades. Universidades as quais foram criadas aonde? Foram criadas na Europa pela Igreja Católica, entende? Então tem que sempre, quando nós olhamos para a história, vocês que acompanham as minhas aulas, entendam uma coisa, sejam disciplinares no sentido de, de absorver conhecimento. Isso mesmo, essa é a frase que eu queria colocar. Tenham disciplina ao absorver conhecimento. Tenha disciplina ao absorver conhecimento. Por que ter disciplina para não falar besteira depois? Certo? Outra coisa, para acertar na prova, para acertar coisas enunciados na prova de vestibular, para fazer uma boa redação, tá? Você não faz uma redação, não adianta, não dá pensar que vocês vão fazer uma redação ali só com as aulinhas de redação. Entendendo? Não vão. Tá? Só técnica não resolve o assunto, muito pelo contrário. Não, vocês têm que ter assunto, vocês têm que ter o senso crítico. E para ter o senso crítico, vocês têm que ter o conhecimento. Então, absorvam a informação com responsabilidade. Tá? Absorver a informação com responsabilidade. Então, o que é absorver? É você saber distinguir as coisas. Não chegar e, como qualquer um professor aí de história, aí, né? E aí, porque não sei o que tem a igreja, porque o século das trevas. O que século das trevas, meu amigo? Foi no século, então, das trevas que você está colocando aí que surge, né, a luz do conhecimento aí, provindo de uma, né, de uma instituição universal que são chamadas as universidades. Né? O que seriam as universidades? Vocês sabem? Universidade é como nós conhecemos hoje? Não. A universidade, né? Ela realmente ela fazia jus ao nome, porque a universidade eram centros de encontros, né, de estudantes. Você não precisava ter o ensino, não precisava passar pelo ensino fundamental, pelo ensino médio para chegar na universidade. Não existia vestibular para você entrar na universidade. Isso é uma coisa que ainda permanece, talvez acho que só no Brasil, né? Mas não era assim, né? As universidades acolhiam conhecimento, seja do Ocidente, seja do Oriente.
Então, por exemplo, filosofia, né? Mas não se discutia. Como que não, cara? Filosofia se discutia na Idade Média, sim. Padres, filósofos, vários, muitos padres. Ó, você pega lá Santo Agostinho, que é um dos maiores filósofos da sua época. São Tomás de Aquino, né? O cara que busca lá em Aristóteles, né? O pensamento aristotélico para interpretação do seu mundo ali, do seu, né? Da sua época, né? Então a filosofia era muito bem-vinda. Mas como é que isso não chegava? Bem, cara, não existia um alto número de analfabetismos, e quem estava preocupado com isso estava preocupado com o estudo mesmo, com o conhecimento, né? Mas temos uma série de questões que surgem nesse momento, que são questões, né, que são assuntos que vão posteriormente dar continuidade, vão ressurgir também na Idade Moderna para se tornar o século das luzes, né, que vão surgir também no Iluminismo, que vai se tornar o momento se bem tudo da Idade Média. Não pensem que apenas o renascimento da Idade Moderna ou o iluminismo da Idade Média se fez por si só. Nunca vai ser assim. As coisas sempre têm que ter, as coisas sempre estão ligadas a algo, a um princípio, né? Mesmo que esse princípio seja transformado. Então nós temos que entender isso. E a ciência, ela vai ser vista, ela vai ser muito bem vista, né? Ela vai ser muito bem, ela vai ser uma das chaves dentro desses conceitos, tá? De mudanças que vão surgir na Idade Média nas universidades, tá? Talvez muita coisa não chegou também ao nosso conhecimento, tem coisas ainda, né? Então, o que é a ciência, né? A ciência ela anda em conjunto, né? Com a espiritualidade. As duas se fazem juntas. Não existe uma separação, porque quem faz a ciência, quem trabalha com a ciência é o ser humano. E o ser humano não é uma máquina, né? Não é, ou pelo menos não é aquilo que a Mary Shelley, né, escreveu, né, no seu romance lá de Frankenstein, né? Não é o ser humano não é uma coxa de retalhos, né? O ser humano ele por si só ele é um ser humano, né? Ele é além da matéria. Se fosse só matéria, ele seria como qualquer outro tipo de matéria, né, que teria uma função específica dentro do mundo. E não é isso, vocês sabem. Tem que entender que não é isso. Né? Existe o ser humano que vem e constrói, existe o ser humano que vem e destrói. Isso por si só já prova. Tá? Nós somos nós temos dentro, nós somos incontroláveis. E isso é bom, não é ruim. Isso é bom. Ruim seria se fôssemos, né, se nós fôssemos totalmente controláveis. Daí sim, daí a coisa talvez tivesse um fim, ou tivesse uma finalidade que não esta, ou pior do que esta que nós conhecemos. Então, essas são as questões que nós temos que pensar, né? Então, a ciência ela vai ajudar, a ciência ela vai ser a base de tudo. Vai ser a base para um mundo melhor, mas também para um mundo pior, né? Um mundo que nós conhecemos pior do que esse que nós vivemos, né? Veja, por exemplo, lá o século passado, início do século passado, né? Tivemos duas guerras, duas grandes guerras, né? A primeira entre 1916, desculpa, 1914 a 1918, a segunda entre 1939 a 1945, né? E as duas estão ligadas à ciência, sacaram? As duas estão ligadas à ciência, né? A primeira, né, o avião, né, fez parte, vou dar um exemplo só, o avião fez parte jogando bomba na cabeça de gente, né? O inventor desse avião, que é o nosso querido Santos Dumont, se enforcou porque ele tinha planejado, ele tinha cientificamente provado que uma estrutura de toneladas poderia voar, mas não para aquela finalidade. Se matou, né? Então você vê ali o bem e o mal, né? Numa peça que é o avião,
Depois nós temos também a Segunda Grande Guerra, daí não faltam invenções que foram postas ali, né? Inclusive a própria ciência do ser humano, a medicina, né? Nós tivemos lá o mal daí a serviço para o bem. Olha só que loucura, né? Os campos de concentração, né? O Joseph Melling, né? Que era o médico nazista lá que fazia experimentos com vidas humanas, né? De judeus, né? Que testava até quando um ser humano poderia aguentar a dor, né? Implantando artifícios, né, nele lá, como pernas, como braços, né, testando até quando essa pessoa poderia aguentar a dor, né, e muitos milhões de pessoas, milhões de judeus morreram como o Tribunal Inquisitorial, né, torturados, depois mortos, né, mas serviu para quê? Serviu para que hoje as pessoas que nascem com deficiência, né, tenham uma perna, consigam andar, né, consigam voltar, consigam experimentar andar com com uma perna de titânio, fabricada de titânio, né, fizeram com que as pessoas hoje tenham a oportunidade de escutar em aparelhos fonológicos. Isso tudo é coisa que vem lá dos experimentos nazistas, né? Em que o ser humano deu a vida com a dor todo para, hoje em dia, dar uma possibilidade. Remédios, vários tipos de remédios testados lá que hoje são eficientes para muitas doenças. Então, veja, há sempre uma dicotomia, sempre os dois lados da coisa, então tem que saber interpretar esses dois lados da coisa. Isso que é interessante, né? Então, a ciência, né? Veja, nem sempre a ciência hoje se faz presente. Tem um bando de retardado querendo provar que a Terra é plana. A coisa mais absurda. Ou seja, esse cara fugiu das aulas de ciência, de biologia, de geografia, do que mais. O cara fugiu de tudo. Pensa, são coisas assim que nem sempre a ciência resolve, sempre vai ter alguém, né? Com absurdos, né, cara? Como esse, por exemplo, né? Então, nem sempre a ciência funciona, nem sempre as coisas funcionam. Mas entendo que toda revolução científica, ela é e tem de ser, né, parte de um processo. Tá? E esse processo sempre vai ser um processo, né, que vai despender de tempo e de compreendimento. Tá? E outra, sempre vamos estar retomando a história. Como, por exemplo, o cara que acha que a Terra é plana. Né? Ele está retomando a história. Acho que eu vou acabar por aqui. Desculpe. Então, tá beleza? Então, até a